Próximo livro é de uma saga enorme que eu me desafiei a começar, que é A Torre Negra, do Stephen King. Esse autor que escreve as obras com cunho de terror, terror psicológico, terror até um pouco gore, sangue, essas coisas. Mas o livro da Torre Negra me chamou muita atenção a partir do livro do It, a Coisa. Por quê? Não vou dar spoiler, tá? Mas eles se passam mais ou menos no mesmo universo. Eles têm uma ligação através da Torre Negra. O que é a Torre Negra, né? Não é spoiler isso, porque isso tá meio que na sinopse do negócio. Mas é como se fosse um monumento que consegue fazer conexões entre as dimensões, tá? Então, sendo esse monumento uma conexão entre mundos, a gente vai ter muitas explicações ali da existência de coisas em outros mundos. E aí a gente tem um pouco sobre a existência do Pennywise, né? Do It, a Coisa. Do porquê que ele é daquele jeito, da onde ele veio, o que ele é. Afinal, o que é aquilo, né? Ele não, o que é aquilo. Fora que a história aqui é muito boa e a gente segue aí uma personagem que é o pistoleiro, que ele vai narrando ali o caminho pra gente, ele vai viajando por essas dimensões. É fantástico. É uma mistura de sci-fi com horror, mas é um horror assim mais pitoresco do que assustador, né? Se podemos dizer assim. Mas é fantástico, fica de indicação também. Bom, o próximo, pessoal, são as Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin, que a gente puxa um link aqui, né? Esse daqui é o famoso Game of Thrones, né? A Guerra dos Tronos, que a gente puxa aqui um link direto para quem? Para o Senhor dos Anéis, que George R. R. Martin já falou em várias entrevistas que ele lia muito Senhor dos Anéis e Tolkien foi uma inspiração muito grande para ele fazer. Aqui dá para notar várias coisas semelhantes com o Senhor dos Anéis. Quer ver a primeira coisa? É isso daqui, ó. Mapa. Então a gente tem um mapa aqui do norte de Westeros, aqui da Game of Thrones. Terra-média, né? Idade Média ali, Idade das Trevas. Então a gente tem muita referência aqui de Senhor dos Anéis. Fora os personagens, as criaturas mágicas. Depois eu vou trazer um vídeo só de Senhor dos Anéis, talvez um vídeo não, mais de um, que vai explicar um pouco de como que o Senhor dos Anéis teve o poder de criar essa cultura da Idade Média na nossa cabeça. Essa coisa de magos, essa coisa de dragões, essa coisa de elfos. Tudo partiu assim pra cultura pop através do Senhor dos Anéis. E a gente vai chegar lá. Vai ser fantástico. E eu quero muito chegar nesse dia para fazer esses vídeos. Então Game of Thrones vai trazer esse período da Idade Média, mas de uma forma fantasiosa e com personagens muito bem trabalhados. A polifonia que a gente tem nesse livro eu acho que é um dos pontos fortes, na minha opinião. Por quê? O que eu acho que funciona com a polifonia? Quando você tem o personagem pensando, você lê o personagem pensando, a profundidade dele aumenta de um nível assim estrondoso. Você entende os medos dessa personagem, você entende se a personagem está confortável ou não com alguma pessoa, numa situação. Você entende o que ela quer mesmo, o que aquela personagem sonha para ela, o que ela almeja, quais são as ambições. A gente tem uma conexão profunda, porque a gente lê e nossa cabeça absorve como se fosse um diário, um relato, né? E cada capítulo de Game of Thrones vai trazer o ponto de vista de uma personagem. Então a gente não tem um narrador onisciente, onipresente. A gente tem os personagens relatando e contando as coisas. E isso é um ponto forte, tá? Fora as personagens fantásticas, bem trabalhadas. E a minha personagem preferida, é óbvio, a quebradora de correntes, a não queimada, a salvadora do mundo, a Khaleesi, Daenerys Targaryen, a dona do universo, tá? Completamente. E aí eu tenho o meu Funko aqui, que quem me deu foi
um dos meus melhores amigos da vida. Um beijo, Chiero. Um beijo. Saudades, inclusive, de você. Vamos pro próximo, então. Trouxe pra vocês o quê? As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Gente, é antigo, já é uma literatura aí que tá há muito tempo sendo falada. Há teorias de que sairá o filme do Sobrinho do Mago, se eu não me engano, né? Confesso pra vocês que eu queria muito que houvesse um reboot das Crônicas de Nárnia, mas em formato de série, tá? Eu não queria que tivessem filmes porque eu acho o filme muito limitado. Eu acho que a série, aproveitar que agora tem os serviços de streaming, eu acho que a Amazon poderia lançar, ou a Netflix, e trazer em formato de série seria perfeito, porque tem vários livros, né, aqui. Essa é a edição única, tá? Mas tem as edições separadas, e nessa edição aqui a gente tem todos os livros, né, das Crônicas de Nárnia. Então a gente vai ter o quê? O Sobrinho do Mago, o Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, o Cavalo e seu Menino, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata e A Última Batalha, né? Eu sei que tem os filmes da Disney já produzidos, eu já assisti todos que foram produzidos. O melhor, na minha opinião, ainda é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o que me trouxe mais referência para poder ter vontade de ler o livro, né? E a atuação fantástica, a história muito bem bolada, muito bem contada, mas se tivesse uma série seria muito, muito fantástico. Nos livros, o que a gente tem? Né? A gente tem uma visão um pouco religiosa das Crônicas de Nárnia. A gente tem no começo... Ai, eu não queria falar isso, mas eu vou falar. O leão, ele é um ser mágico, né? Assim como vários personagens ali. E tem uma passagem desse livro que vai narrando pra gente como que Nárnia foi criada, a partir do nada. E a imagem é linda, porque aparece o leão no nada. Pensa aí, visualiza. Um leão andando no nada, completamente nada, o nada. E ele vai dando rugidos. E a cada rugido, as imagens vão se pintando e as formas vão se reorganizando e vão surgindo as paisagens, vão surgindo as coisas. O que isso te lembra, né? Lembrar a passagem bíblica da criação do mundo, certo? Então ele vai narrando pra gente como é que Nárnia foi sendo construída, como é que a existência ali foi sendo feita. Então deu um rugido aqui, apareceu uma árvore, foi surgindo um bosque. A imagem é linda, linda. E eu daria tudo pra ver isso numa série. Por favor, Amazon. Por favor, Netflix. Disney Plus, eu imploro. Qualquer um. Faça uma série das Crônicas de Nárnia. A gente só pede isso, tá? E por último, pra gente encerrar, eu trouxe um mangá, que é o meu mangá preferido, é o meu anime preferido e a minha história japonesa preferida, que é One Piece. Por que One Piece é tão legal? O que é One Piece? Gente, é uma história de pirata, mas não é limitada só a isso. Não é... É parecido com o que vocês devem estar pensando do que é pirata, do que são os piratas. Tem barco, tem espada, tem saques, tem, sei lá, disputas de território, de ilha em ilha, tem tudo isso. Mas é muito mais, tá? O tempo não é muito bem determinado aqui, mas tem tecnologia, tem sistemas de governo organizados. Então a gente tem aqui a Marinha, tá? Que é o principal contraponto dos piratas é a Marinha, ou seja, existe esse antagonismo, eles consideram os piratas como ruins, como bandidos, e a Marinha como se fossem os protetores da segurança nacional. Então a gente tem um sistema de monarquias aqui também, a gente tem reis, rainhas, né, sobreposição, e muito mais do que isso. Eu falo para os meus alunos, eu falo para as pessoas que não são meus alunos.
E eu falo pro povo na rua. E eu tento falar com a minha família. E eu falo com os meus amigos. Assista One Piece. Leia One Piece. É uma obra fantástica. Vai falar de preconceito. Vai falar de superação. Vai falar de amizade. Vai falar de família. Vai falar de laço. Tem luta. Tem lutas legais. Tem empoderamento feminino. Tem muitas mulheres lá que são responsáveis, que são grandes revolucionárias, né? Que trazem uma visão um pouco diferente. Tem as problemáticas que o Japão sempre tem, né? De tratar a figura da mulher de um ponto objetificado. Isso vai ter em todos os animes praticamente, né? É uma coisa que a gente que se incomoda com isso assiste com aquele pezinho na consciência, assim, sabe? De, pô, pesou na mão aí, né? Mas é importante a gente entender o que tá acontecendo e também reconhecer que os animes novos, recentes, eles viram que essa fórmula já é passada e que a partir de agora o respeito, né, a dar um papel de importância e destaque para personagens femininas é essencial para que a série fique diversa. E sendo diversa, você vai atrair um público maior, né? Vai atrair um público mais amplo. Então, isso é um fantástico do One Piece, tá? Fora por ser uma leitura diferente dos livros, que é um formato mangá, vocês vão exercitar um pouco da percepção aí, visual de vocês. É bom você variar os gêneros, tá? Os gêneros literários. Por que é bom variar? Porque se você tá variando, você vai estar acumulando conhecimentos diferentes. Você vai estar tendo propriedade para falar de outras coisas. É tão legal quando você vai numa rodinha de conversa e você sabe falar um pouco sobre aquilo, você entende do que o pessoal está falando, para você dar a sua opinião. É o que eu sempre falo, isso sim eu falo para os alunos. Se você quer falar mal de alguma coisa, não tem nada melhor do que você falar mal conhecendo. Porque você vai ter propriedade para falar. Assim como falar bem de alguma coisa. Então, ai, nossa, eu gosto muito do filme do Coringa porque retrata um lado da personagem, dos quadrinhos, né? De exclusão social. Da onde a gente vê o cúmulo do cúmulo do cúmulo de onde a pessoa pode chegar ao fundo do poço, que saindo de lá, ela vem com total revolta e fúria. Ou eu posso falar mal do filme, mas eu assisti o filme para falar. Isso é importante. Assim como para leitura também. Para falar mal de um livro, leia o livro. Não fale mal por reprodução. Ou nós somos seres humanos, ou nós somos o quê? Macacos reprodutores, sabe? Que fazem mimese uns macacos dos outros, né? Então tem até a síndrome do macaco, que falam, que é quando a gente boceja, a pessoa que tá aí boceja também, né? Bocejou? Se você bocejou, deixa um like aqui no canal. Não esquece de se inscrever. Olha até que ponto eu vou. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa lista de livros. Quero deixar o meu abracinho pra vocês. Coraçõezinhos K-pop. E o meu namastê. Olha essa cadeira, que raiva. E